Capítulo 9. Curva da Morte. No dia 8 de junho de 1987, Parintins mergulhava em uma atmosfera de entusiasmo coletivo da tão aguardada inauguração da Rádio E-Local, evento que prometia trazer o mundo para a cidade. A inauguração significava para os jovens a oportunidade de acesso a novidades, para os mais velhos, a sensação de que a cidade estava finalmente conectada ao país. A programação diversificada visava tornar a rádio uma voz ativa para a comunidade, refletindo os anseios locais e informando sobre eventos e notícias. A cerimônia reuniu praticamente toda a população. Em frente ao prédio da rádio, montaram um palco decorado com faixas e bandeiras, e as principais autoridades locais marcaram presença, incluindo o governador. A família que comandava a rádio era poderosa e tradicional, ou o patriarca, um ex-prefeito influente, já tinha seu nome ligado a várias obras da cidade e era visto como um verdadeiro cacique local, cuja herança parecia eterna. Discursos exaltavam a importância da conquista e o impacto da rádio para o desenvolvimento de Parintins. No entanto, alguns moradores sentiam um desconforto difícil de explicar. A construção da rádio resultou em desapropriações controversas e na derrubada de áreas de mata, que os mais antigos consideravam sagradas e protegidas por forças misteriosas. O evento seguiu até a noite, e uma sensação de expectativa e apreensão envolvia o ar. O jovem Marlon Souza, locutor recém-contratado, estava empolgado. Apaixonado por música, usava sua camisa estampada com o rosto de Elvis. Ele sempre sonhara em ser locutor, com planos de um dia trabalhar em rádios de renome na capital. Em um breve momento de fama, foi incumbido de fazer uma apresentação durante o evento. Porém, ao final da noite, algo perturbador aconteceu. Ao cruzar o estúdio escuro, Marlon afirmou ter visto, no reflexo do espelho, uma figura sombria e disforme que murmurava seu nome e lhe fazia um convite aterrorizante: encontre-me na curva da morte. A supersticiosa população de Parintins ficou em choque com o relato. Há muito se falava que a curva da morte era amaldiçoada e que uma mulher, vítima de um acidente fatal, vagava pela estrada, atraindo aqueles marcados para morrer. Nos dias seguintes, Marlon tentava manter sua rotina, mas o medo o consumia sempre que se via sozinho no estúdio, como se a figura sinistra o espreitasse a cada esquina. Na noite fatídica, após comemorar com colegas e tomar algumas cervejas, Marlon decidiu pegar sua moto, um bem precioso adquirido com muito sacrifício em um consórcio. Ele se sentia invencível e encantado com o reflexo de seus olhos de cristal, como chamava seus olhos claros e brilhantes. Enquanto acelerava pela estrada deserta, uma sensação estranha tomava conta de seu corpo. Ao passar pela curva da morte, sentiu o ar pesar, como se algo invisível estivesse lhe puxando. Em um instante aterrorizante, perdeu o controle da moto, e seu corpo foi lançado ao chão com uma força brutal. Sua cabeça separou-se do corpo e, em meio ao asfalto escuro, a única testemunha do horror era o silêncio opressor da estrada. Após a morte de Marlon, uma série de rumores tomou conta da cidade. Diziam que seu espírito agora fazia parte dos fantasmas da curva da morte, atraindo outras vítimas para o mesmo fim trágico. Nos anos seguintes, o número de acidentes inexplicáveis aumentou naquela estrada, e os poucos sobreviventes relatavam ouvir sussurros gélidos, com uma voz sibilante que sussurrava nomes, como um presságio fatal. Com o passar do tempo, o mistério e a lenda da curva da morte tornaram-se parte viva da memória de Parintins. Para aqueles corajosos ou insensatos o suficiente para passar por lá durante a noite, era comum ouvir, entre o silêncio opressor, o eco distante dos sussurros desesperados de Marlon, um aviso arrepiante que se misturava ao vento e às sombras. Nas noites de lua cheia, os habitantes mais próximos ouviam sons inexplicáveis, risadas abafadas e gritos desesperados que pareciam brotar da escuridão. Alguns juravam ver vultos à margem da estrada, rostos desfigurados e olhos vazios, presos na eternidade de um destino trágico. A visão de Marlon e de outras vítimas era uma constante, uma lembrança de que a morte espreitava aqueles que ousassem desafiar a curva amaldiçoada. A lenda da curva da morte se intensificou com um episódio ainda mais sombrio envolvendo uma tragédia familiar. Alguns anos após a morte de Marlon, duas irmãs gêmeas, Clara e Larissa, perderam a vida naquela mesma curva maldita.
As meninas, inseparáveis e sempre vistas brincando juntas, eram filhas de um caminhoneiro local que, ironicamente, também havia falecido ali uma década antes, em um acidente cuja causa nunca foi esclarecida. As pessoas diziam que, naquela noite fatídica, as irmãs pareciam ter sido atraídas por uma força invisível, como se a curva as tivesse chamado pelo nome. Na noite em que as gêmeas faleceram, testemunhas relataram ouvir risadas infantis ecoando pela estrada antes do acidente, seguidas de um silêncio mortal. Quando encontraram a moto tombada, os rostos das meninas estavam pálidos e seus olhos, fixos, refletiam o horror dos últimos momentos. Um morador, que passava de carro pouco depois, jura ter visto as figuras das duas irmãs ao lado do veículo, observando o próprio corpo estirado no chão, com expressões vazias e macabras. Desde então, os moradores têm ainda mais cuidado em evitar a curva durante a noite. A superstição transformou-se em um aviso para a comunidade, e muitos acreditam que aqueles que ouvem os sussurros na estrada são os próximos a se unir ao cortejo espectral de almas que ali vagam, atraindo novos desavisados para seu fim trágico. À medida que a lenda da Curva da Morte se fortalecia, Parintins passava a ver aquele local não mais como uma estrada, mas como uma espécie de portal para o sobrenatural, onde o passado e o presente se entrelaçam de maneira sombria. A curva tornou-se uma marca de luto e mistério, um lugar onde os mortos pareciam prender os vivos em um ciclo eterno de terror e destruição.